mencionar a Priscila, que está aqui, a organização, e participou muito de perto na organização, faz parte da comissão de organização, junto com o professor Bruno, a professora Svetlana, e o Departamento de Literatura Russa da USP, que tem sido um parceiro desde os nossos primeiros encontros aqui. A Priscila veio no primeiro, acho que no segundo, né, e o Bruno veio no primeiro também. Então, eu quero deixar aqui minha gratidão, meu carinho, né, pelo Departamento de Literatura Russa, que é responsável, podemos dizer, por aquilo que a gente conhece de literatura russa no Brasil. Né? Então, é muito importante a presença deles aqui, de todos aqueles que passaram e que estão no Departamento de Literatura Russa. Então, eu quero agradecer muitíssimo à comissão organizadora que nasceu ali dessa parceria que temos com o Departamento de Literatura Russa da USP. E eu quero também mencionar a pessoa da professor Randall, que é uma figura muito importante, que fez parte também da comissão de organização, juntamente com a professora Susan McReynolds, que é professora de literatura russa no Departamento de Literatura Russa da Northwestern University. E Susan tem sido uma presença constante em todas as organizações, em todos os nossos eventos, e a parceria dela tem sido fundamental para fomentar, né, a pesquisa, o diálogo e as trocas em torno do pensamento, da literatura russa e da relação entre religião e literatura, que é um dos pontos fundamentais do nosso programa de pós-graduação em ciência da religião. Eu quero, sem mais delongas, passar a palavra para o nosso querido Fernando Perlato, que é o nosso diretor do Instituto de Ciências Humanas, para que ele dê as boas-vindas e use a palavra conforme ele quiser. Bem, bom dia a todas e todos. Queria fazer uma fala muito breve, na verdade. Em primeiro lugar, para dar boas-vindas a todas e todos e agradecer ao Jimmy pelo convite para estar aqui nessa mesa de abertura. Em primeiro lugar, eu queria manifestar a minha alegria, tanto institucional quanto pessoal. Eu e o Jimmy temos, para além das relações profissionais, uma relação de amizade longa, e quando eu vejo um evento como esse, eu vejo que é a consolidação também de uma trajetória dedicada a uma temática de pesquisa, então, particularmente, fico muito feliz. E, do ponto de vista institucional, me deixa bastante feliz também ver o programa de pós-graduação em Ciência da Religião, o Departamento de Ciência da Religião, envolvidos na organização de um evento com essa magnitude. Nós estamos ainda passando por uma conjuntura muito difícil no Brasil, politicamente, que tem tido impactos diretos do ponto de vista das universidades, da ciência e da tecnologia. Então, organizar um evento com essa magnitude nesse momento tem relevância não apenas acadêmica, mas também política. Eu acho que mostra que as universidades estão aí, apesar de todo esse contexto de corte de recursos, de ataques simbólicos, nós estamos, de um modo ou de outro, resistindo. Eu acho que um evento com essa qualidade, com essa magnitude, é a maior prova disso. E nós, particularmente, no Instituto de Ciências Humanas, temos testemunhado um processo cada vez mais exitoso de crescimento e de consolidação dos programas de pós-graduação. Nós temos 6 programas de pós-graduação lá, que têm crescido, têm se expandido, e um dos principais desafios que nós temos tido diz respeito justamente ao processo de internacionalização. E quando a gente vê um evento como esse, com essa qualidade, com essa capilaridade internacional, isso nos enche de orgulho. Então, queria, mais uma vez, concluindo, manifestar a minha alegria de estar aqui participando da abertura desse evento, saudar que a UFJF possa receber um evento dessa magnitude e parabenizar todas e todos os organizadores, no nome do Jimmy, parabenizar a todas e a todos, que eu sei a dificuldade de organizar um evento com essa magnitude, então queria saudar a todos e dar boas-vindas. Obrigado. Eu quero também passar a palavra para o professor Frederico Piper, que é o nosso coordenador do PPG em Ciência da Religião, e acho que registrar aqui o empenho do Frederico para que esse evento acontecesse, um empenho
afetivo, mas também muito material, ou seja, esse evento está sendo financiado, né, pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Ciência da Religião, na pessoa da professora Mônica, e também pela coordenação do PPG em Ciência da Religião, que não mediu esforços para financiar tudo aquilo que foi necessário para que esse evento acontecesse. Então, eu quero agradecer aqui ao professor Frederico por isso. Pessoal, bom dia. Eu vou ser bem breve. Na verdade, a gente tem que agradecer ao Jimmy, né, pela iniciativa. Quando o Jimmy sugeriu esse evento, a gente vivia num contexto de bastante incerteza no começo do ano. Não sei se o Fernando teve essa impressão. A gente falou, nossa, o Jimmy está ousando muito, né, para um contexto tão incerto quanto aquele que a gente vivia. No entanto, eu acho que ele correu bastante atrás, né, e a gente, como coordenação do programa, fez o que deveríamos fazer, que é apoiar iniciativas dessa natureza. Eu acho que depois de 2 anos de pandemia, a gente ter um evento presencial dessa qualidade, com uma presença internacional, como o Fernando já destacou, é fundamental para que a gente retome, né, a vida na universidade, né? A gente quer ver esse campus cheio, movimentado, com pessoas se encontrando, conversando no cafezinho, que a gente sabe que é importante também como um momento de troca. Então, assim, eu queria parabenizar o Jimmy pela iniciativa, pela ousadia, e também por ter corrido atrás, né? Na verdade, o que a gente fez foi dar o apoio necessário, né? Acho que a gente teve também muito apoio da direção do ICH e da Pró-Reitoria, que também propiciaram as condições para a gente estar aqui hoje. E gostaria de agradecer a vocês, né, que estão aqui também presentes. Espero que a gente tenha aí uma semana bastante frutífera, de uma boa conversa, e que a gente possa amadurecer bem esse importante tema contemporâneo que, de maneira indireta ou direta, nos afeta aqui também no Brasil. Então, mais uma vez, parabéns, Jimmy, pela iniciativa, e espero que tenhamos um bom evento essa semana. Obrigado. Eu vou dar agora algumas informações práticas sobre a mesa de hoje, sobre a programação do nosso dia. Nós tivemos uma pequena mudança, né? O professor Bruno Gomide, que iria participar dessa mesa sobre a guerra na Rússia às 4h, não pôde chegar hoje, mas ele chegará amanhã. Então, a mesa que acontecerá hoje às 4h será a mesa sobre Shalamov, ou seja, a mesa que aconteceria às 10 da manhã de amanhã, né, Terra da Morte Branca, Literatura, Trauma e Testemunho em Shalamov, acontecerá hoje às 4h. E a troca vai ser feita, e a mesa A Guerra Rússia-Ucrânia acontecerá amanhã às 10h. Uma informação importante, por uma questão que fugiu ao nosso controle, somente amanhã a conferência acontecerá na sala de defesas da FALE, né, que é a Faculdade de Letras, que é só atravessarmos esse jardim suspenso aqui e chegaremos na Faculdade de Letras, e é para lá. Eu não tomei a minha medicação hoje, então é para lá. É para lá. Né? Então, a Faculdade de Letras é só atravessar aqui, e a mesa acontecerá lá amanhã, às 10h, a mesa Guerra Rússia-Ucrânia. Tudo bem? Hoje eu tenho a alegria de receber, quem vai conduzir essa mesa de hoje é o professor Alex Vilas Boas, professor da Universidade Católica Portuguesa, que está aqui já conectado no Zoom. Ele é o responsável, junto com o professor Rudolf von Sinner, pela organização da mesa de hoje. Ele foi quem convidou o professor Job Getcha, que é professor do Instituto de Estudos Superiores de Teologia Ortodoxa da Faculdade de Genebra, e também patriarca da Igreja Ucraniana em Genebra. E eu gostaria de agradecer muitíssimo ao Alex pela organização dessa mesa, e também a presença do professor Randall Poole, que vem dos Estados Unidos, que é professor da College Scholastica nos Estados Unidos. O professor Alex, eu já passo a palavra para ele, e ele vai apresentar a mesa e vai conduzir da forma que achar necessário. Então, bem-vindos todos e todas ao nosso evento. Obrigado.
Bom dia ou boa tarde. Jimmy, podemos começar? Podemos começar. Ok. Então, obrigado pelo convite de estarmos aqui. Primeiramente, quero, então, acolher nossos convidados externos. Com isso, eu devo dizer, welcome, Professor Randall Poole, welcome, Professor Job Getcha. It's a great honor and a great joy to have you with us. We are on different places of the world, but we are together. It's more important than our geographical differences. And welcome Professor Rudolf too, who is in Brazil now, in Curitiba, but closer than us of Juiz de Fora. So will we start? I ask sorry because we are talking Portuguese. We have the conference in English to share with you. Professor Randall Poole sent us your speech in writing, and we could share in Portuguese. And Professor Job Getcha will share in English. I will introduce each speaker in the order that we will be our meeting. So first Professor Randall Poole, after Job Getcha, and after Professor Rudolf and I at the end. So from now on, I will speak in Portuguese. Of course, we can talk in English by chat, or what you need, please let me know. Muito bem, então damos início à nossa mesa. Vou proceder apresentando cada conferencista ao início de sua contribuição. Começa aqui, então, com o professor Randall Poole. O texto do professor Randall Poole será partilhado pelo Jimmy ou faço por aqui? O que prefere, Jimmy? Eu acho que colocarão aqui no stream. E você ficará na tela menor, Alex. Vou iniciar a apresentação, professor Randall. Ok. Professor Randall Poole é professor de História Intelectual no College of St. Scholastica, co-director da Northwestern University Research Initiative for the Study of Russian Philosophy and Religious Thought, e membro do Center for Study of Law and Religion at Emory University School of Law. É tradutor e editor de vários livros a respeito da temática do pensamento russo, problemas de idealismo, ensaios sobre filosofia social russa, coeditor de 5 outros volumes, a história da filosofia russa, fé, razão e defesa dos direitos humanos e da dignidade humana, religião, liberdade religiosa na Rússia moderna, Oxford Handbook of Recent Religion's Thought, Evgeny Trubetskoy, ícone e filosofia, e Law in the Christian Tradition in Modern Russia. Também é autor de diversos artigos e capítulos de livros sobre história intelectual, filosofia e religião russas. Professor Randall Poole, please, it's your word. Good morning, everyone. Thank you for that kind introduction, Alex. There's some feedback here. Let me try to. Well, let me try this again. What do you think? No, there's too much feedback. Okay, what about now? There's still too much feedback.
Okay, let's try one more time. Is that better? Can people on Zoom hear me? Yes? Okay. Alô, testando, som, testando. Testando, perfeito. Vai lá. All good? Okay, none at all. The wonderful thing about technical problems in our age is that they can usually be resolved within 4 or 5 minutes. So it is a great privilege to join all of you this morning. It's a great honor. Thank you, Jimmy, for the kind invitation to address the conference this morning. Metropolitan Job, it is awkward for me to precede you on this panel. I want to acknowledge that I think you should be going first, but I will follow the order of the panel this morning. But it is an honor to be with you this morning. An honor to be with my fellow panelists as well. Alex, thank you very much for organizing this morning's event, and especially for translating my paper into Portuguese with a very quick turnaround time. I'm very grateful to you. So the title of my paper this morning, Russian Orthodoxy, Human Rights, and the War on Ukraine. I think it'll be about 25 minutes or so. This morning I will argue that the Moscow Patriarchate's current conception of human rights is deeply flawed. In order to provide a frame of reference, let me begin with the normative concept of human rights. Human rights belong to every human being by virtue of their humanity. The source or ground of human rights is widely held to be human dignity, the inherent or intrinsic worth of being human. One authoritative statement is the UN International Covenant on Civil and Political Rights from 1966. It specifies that human rights derive from the inherent dignity of the human person. That's a quote. The source of human rights can also be identified as personhood, because persons bear, again, an inherent worth or dignity. Inherent or intrinsic worth tends to imply exceptional worth. Again, and indeed, unconditional, infinite, or absolute worth. The sacredness of the human person is another way of putting it. Let me refer to this recognition of the intrinsic, infinite worth of the human person as the integral concept of human dignity. While the source of human rights is generally taken to be human dignity, the source or ground of human dignity is a difficult problem in human rights theory. Logically, there are two possibilities: sources within human nature, such as reason and free will, or a source external to human nature, namely God. The first approach is capacities-based, while the second is sometimes referred to as divine conferral. Even a human capacities approach may well have metaphysical or theistic implications, since the dual power of reason to recognize or posit infinite ideals and to determine the will according to them seems to refute naturalism. Let me stress one important and perhaps obvious point. The purpose of human rights is first of all protective. The protection of the individual human person against external threats, typically against groups or collectivities, including state, church, and society. Because groups are capable of wielding vast power against the individual person. By protecting the person against external threats, human rights are basic to the self-realization of human potential, since individual security is, of course, a basic condition of self-realization.
So-called second-generation human rights seek to provide the social and economic conditions of self-realization, such as healthcare and education. Recognition that individuals, human individuals, are the first subjects of human rights does not, of course, imply any atomistic conception of human nature, since it is clear that persons, to flourish, require various types of human communities. Human rights are often described as liberal. This attribution is correct, so long as liberalism is understood in its classic sense. That is, so long as it is underscores free will as the very core of personhood, and hence the priority of individual freedom and its protection. Now, let us compare the normative concept of human rights, which I just outlined, to the position of the Moscow Patriarchate. That position should not, of course, be identified with everyone within the Russian Orthodox Church. The Patriarchate's conception of human rights was elaborated between the year 2000 and the year 2008, and is contained in 3 key documents. First, the basis of the social doctrine of the Russian Orthodox Church. Second, the Orthodox Declaration on the Dignity and Rights of Man of the World Russian People's Council, that's from 2006. And finally, third, the Russian Orthodox Church's Basic Doctrine on Human Dignity, Freedom, and Rights, that's from 2008. All of these 3 important documents are available online in English translation. The 2 main institutions involved in working out the official position of the Russian Orthodox Church on human rights was the Moscow Patriarchate's Department of External Church Relations, and second, the World Russian People's Council. The World Russian People's Council was founded in 1993 and is a type of civil society or public organization for the Russian Church. It is headed by the Moscow Patriarch. It is housed within the Danilov Monastery, and it has special consultative status at the United Nations. The key figure in the Russian Church's conception of human rights was and is Kirill. His lay name is Bundayev. He served as Metropolitan of Smolensk and Kaliningrad and as head of the Department of External Church Relations in the Russian Orthodox Church until 2009, when he became Patriarch of Moscow. All 3 documents present Russia as a unique civilization. The point is to contrast Russia to the West and to suggest that Russia needs its own conception of human rights. Right away, that is a problematic point of view, since human rights are universal by their very nature. They are based upon claims about what is due to human beings as such, as human beings. The 2006 declaration refers to a, quote, conflict of civilizations, but the 2008 basic doctrine on human rights somewhat softens that position to one of coexistence and, in a few phrases, even cooperation. For the purposes of justifying the need for a Russian conception of human rights, the Moscow Patriarchate claims that modern Western thought and culture are dominated by 2 strains: liberal individualism and secular humanism. Since human rights were born in the West, the Patriarch's argument is that these cultural peculiarities, liberal individualism and secular humanism, shaped the appearance of human rights and invalidate their claim to universality. Russian culture, by contrast, is said to prioritize communal rather than individual values and religion rather than secularism. The basic doctrine on human rights from 2008 states, quote, human rights should not contradict love for one's homeland and neighbors. Continuing the quote, one's human rights cannot be set against the values and interests of one's homeland, community, and family, end quote.
That's a very important quotation, and it needs to be made clear that that position directly counters the very idea of human rights, the purpose of which is precisely to protect the individual person against groups such as one's homeland. Closely related to the idea that collective or community rights are higher than individual ones is the priority that the Russian Orthodox Church puts on traditional values, which is a highly subjective category. The Moscow Patriarchate contends that human rights reflect not only Western individualism, but also secular humanism, generally equated with either atheism or indifference to religion. According to Kirill, human rights are a product of the Enlightenment's pagan anthropocentrism. He uses that qualifier pagan very often, and he traces pagan anthropocentrism, Western pagan anthropocentrism, to the roots, to the Renaissance. Since Russian values are, by contrast, he says, religious, Russia needs a religious conception of human rights. Kirill recognizes the centrality of the concept of human rights, or of human dignity, pardon me, for human rights. But he has revised human dignity, the concept of human dignity, in a way that he thinks better reflects Russia's religious culture. In fact, the revision of the concept of human dignity comes close to destroying it, at least the integral concept of human dignity as I defined it above. The frame of reference for the Moscow Patriarchate's religious conception of human rights is Genesis 1:26. And God said, "Let us make man in our image, after our likeness." The verse is the foundational biblical source of the concept of human dignity in the Judeo-Christian tradition as a whole. For example, the Catechism of the Catholic Church teaches that, quote, "the dignity of the human person is rooted in his or her creation in the image and likeness of God," end quote. Greek patristic theology, in particular, gave Genesis 1:26 a powerful dynamic interpretation. Human beings are created in God's image, but according to the Greek fathers, we must assimilate to God's likeness by our own efforts. The image signifies the divine ideal, and the likeness, the human capacity for self-determination or perfectibility according to the image. This theological anthropology made its way to Italy after the fall of Constantinople in 1453, and it decisively shaped Renaissance humanism, which was a profoundly religious humanism and not, as Kirill mistakenly says, an early form of Western pagan anthropocentrism. It might be expected that the Moscow Patriarchate would follow Greek patristic theology on the meaning of the image and likeness. In fact, it takes a very different approach. The image of God is still understood to be the indelible, that's the Patriarchate's phrase, indelible, source or foundation of human dignity or worth, but such dignity is now made dependent on the likeness of God. The likeness is prioritized over the image, and the likeness is interpreted to mean a dignified life, not in the sense of providing the material means necessary for a life consistent with fundamental human dignity, but rather in a subjective, moralistic sense. The first chapter of the 2008 Basic Doctrine on Human Rights states, this is a quote, "A morally undignified life does not ruin the God-given dignity ontologically, but darkens it so much as to make it hardly discernible," end quote. However, the chapter concludes, the first chapter of the 2008 Basic Doctrine on Human Rights. It concludes, quote, "According to the Orthodox tradition, a human being preserves his God-given dignity and grows in it only if he lives in accordance with moral norms, because these norms express
the primordial and therefore authentic human dignity not darkened by sin. Thus, the Patriarchate continues, there is a direct link between human dignity and morality, end quote. By moral norms, it is clear that the Patriarch means traditional values. The 2006 Declaration of the World Russian People's Council was even more direct. It says, it is by doing good that the human being gains dignity. Thus, we distinguish between human worth and dignity. Worth is given, while dignity is acquired, end quote. These various statements are ambiguous and equivocal on a matter, human dignity, where there ought to be no ambiguity or equivocation, because the consequences can be deadly, as Russia's war on Ukraine makes abundantly clear. Apart from the equivocation over whether human dignity is indelible or can be forfeited by a, quote, morally undignified life, end quote, let me make one other point. Kirill is correct in maintaining that, quote, there is a direct link between human dignity and morality, end quote, but not in the way that he intends. I mentioned earlier that the sources of human dignity are complex theoretical problems, but one succinct solution is to say that the source of human dignity is the potential to do good. Everyone has that potential, even those who have done very little or possibly no good, and even those who have done a great deal of evil. No one can forfeit their human dignity, which is grounded in one's moral and spiritual potential. Emphatically, human dignity is not the result of moral or spiritual achievement. One can violate or betray their own human dignity, be true to it, or strive evermore to fulfill it, but one cannot forfeit their human dignity. Kirill's language is imprecise at best and pays too little attention to many centuries of theological and philosophical reflection on the meaning of human dignity. In a current and astute essay, Nathaniel Wood of Fordham University suggests that Kirill uses human dignity in two different senses. The first sense is as the foundation of human rights, which is the typical understanding, and the second sense is to use human dignity as itself a right, the right to a dignified life. Because of the valence of the concept of human dignity, this move, in effect, makes the right to a dignified life the supreme human right, which the Patriarch can then use to attack the very idea of human rights, since human rights are liberal in their very conception. That is, their fundamental purpose is to preserve individual freedom and equality under the rule of law. It is true that some people will misuse that freedom to lead a, quote, undignified life, but that is the price of the much greater benefit of human rights, which is that they give everyone the opportunity to realize their human potential by securing their life and freedom against those who would violate them. Against those, it must be said, sadly, like Kirill himself. Referring to Kirill's infamous sermon this past Forgiveness Sunday, just 2 weeks after Putin's full-scale invasion of Ukraine, Nathaniel Wood writes, quote, "It is perhaps telling that amidst war, the, quote, undignified lives of gay pride paraders apparently weighed more heavily on the Patriarch's mind than did the dignity of children huddled in bomb shelters," end quote. Kirill is not the only Christian thinker today who fails to recognize the meaning and purpose of human rights and who mistakenly thinks that they are the product of an individualism that discounts the value of community and of a secular humanism that is indifferent or hostile to religion.
Other Christian critics of human rights include John Milbank and William Kavanaugh, and among Orthodox, Christos Ioannidis and Vigen Goroian. They would all do well to learn more about Jacques Maritain's Christian personalist defense of human rights and about Maritain's role as one of the intellectual architects of the Universal Declaration of Human Rights. But possibly Kirill, in contrast to these other Western Christian thinkers, might have been expected to know better because he is Russian, and therefore he has firsthand familiarity with the dangers of autocracy. As a Russian, Kirill might also be expected to know that his country produced a very powerful Orthodox defense of human rights in the person of Vladimir Solovyov, to whom I will now turn very briefly in conclusion. In his entry on Lichess, or personhood, for the Brockhaus Ephron Encyclopedia, Solovyov wrote, quote, "Human personhood has in principle an unconditional dignity, upon which are based its inviolable rights," end quote. Solovyov's most powerful and systematic defense of human dignity is Justification of the Good, one of the great modern works of moral and religious philosophy. Solovyov refers there to, quote, "the double infinity of the image and likeness of God, which he says belongs to everyone. It is in this," he writes, "that the absolute significance, dignity, and worth of human personhood consists, and this is the basis of personhood's inalienable rights," end quote. In another passage, Solovyov wrote, "The absolute value of man is based, as we know, upon the possibility inherent in his reason and his will of infinitely approaching perfection, or according to the patristic expression, the possibility of becoming divine, theosis, to use the Greek patristic expression," end quote. I said earlier that the source of human dignity is the potential to do good. Like everyone, Patriarch Kirill has that potential, but it is well past time for him to start doing good by using his offices to end Russia's war on Ukraine. Thank you. Thanks a million, Professor Randall Poole. It was very exciting reflection. Now we go to Professor Job Getcha, or Your Eminence, Metropolitan Job of Pisidia. I ask you to introduce you in Portuguese, Professor Job. Just a moment. Professor Job Getcha, ou Sua Eminência Metropolita Job de Pisidia, nasceu em Montreal, Quebec, Canadá, em 1974, de país de origem ucraniana. Estudou Humanidades na Universidade de Manitoba e Teologia no St. Andrews College, em Winnipeg, e no St. Serge Institute, em Paris. Em 1998, recebeu seu diploma de mestre. Em 2003, recebeu o diploma de doutorado no Instituto em Cooperação com a Universidade Católica de Paris. Em 2012, obteve habilitação em Teologia, chamamos livre docência no Brasil, Universidade de Lorraine, em Metz. Desde 2003, leciona Teologia Litúrgica na Universidade Católica de Paris. Em 2013, foi eleito como arcebispo titular de Telmessos pelo Patriarcado Ecumênico. Em 2013 e 2015, ele atuou como chefe do exarcado patriarcal das paróquias ortodoxas de tradição russa na Europa Ocidental. Em 2015, foi nomeado representante permanente do Patriarcado Ecumênico no Conselho Mundial de Igreja em Genebra. Desde 2016, é co-presidente da Comissão Internacional Conjunta para o Diálogo Teológico entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa. Em 2019, foi nomeado reitor do Instituto de Pós-Graduação em Teologia Ortodoxa em Chambézy. Em 2022, foi eleito pelo Sínodo Metropolita de Pisidia, com sede em Antalya, Turquia, onde está atualmente, 6 horas de diferença à frente do Brasil. Também publicou diversos livros e artigos relacionados à teologia litúrgica, ecumenismo e espiritualidade ortodoxa. É uma grande honra
It's a great honor to have you with us. And the word is yours, please. Many thanks for inviting me. It's a great honor. And I would also to thank Professor Poole for his wonderful lecture, which already set the tone, I think, for what I will be speaking on today. I will be speaking in English, and I hope not to speak too fast, so for the non-English speaking people being able to follow me. I would like to present the topic of the Orthodox public theology facing war on the basis of some official document. I have prepared some excerpts on the document, I think, which is now on the screen, shared on the screen. All these documents can be very easily found online. As an introduction, I would just like to recall the words of Christ in the Gospel of Luke, chapter 6, verse 29, where Christ said, "To him who strikes you on the cheek, offer the other also. And from him who takes away your coat, do not withhold even your shirt." This quote from the Gospel of Luke was the basis of the non-violence principle, which has been shared and spread by a non-Christian politician, by a non-Christian believer, having in mind Mahatma Gandhi. So if Gandhi was able to found his politics of non-violence, his principle on non-violence on the gospel of Christ, I would assume that Christians should do the same, since the Christians ought to follow the gospel of Christ. If we look carefully in the Orthodox canon law, we will find two very important canons which actually address the issue of war and how should murders during the war be considered. These two canons are canons from Saint Basil the Great. The canons of Saint Basil the Great are actually selections of his writings, which were eventually incorporated in the collection of canon law of the Orthodox Church. These two canons are, first of all, Canon 8 of Saint Basil and later Canon 13 of Saint Basil. Canon 8 of Saint Basil is extremely important because he points out at the importance to consider the intention of the murder. He starts by saying that a man who uses an axe against his spouse in fit of anger is indeed a murderer. But we cannot apply the same principle for somebody who kills somebody accidentally. He says there are many differences among voluntary and involuntary acts. It is an entirely involuntary act and one that is remote from the mind of the one commencing it, when one hurls a stone at a dog or a tree, but happens to hit a human being. For the impulse was for the wild beast to defend itself or to shake down the fruit, though it automatically suffered the blow when it chanced to be going by, so that such an occurrence is something involuntary.
So Saint Basil here distinguishes someone who kills somebody else voluntary and ought to be considered as a murderer, and the one who kills somebody else accidentally. What about the war, and what about military assaults? At the end of this Canon 8, St. Basil adds, an entirely voluntary act again, and one that admits of no doubt at all, is one such as that of robbers and that of military assaults. For these men slay others for the sake of money. He speaks here of robbers, though they escape detection. And the second category in the military assault, those engaged in war are bent on slaying and murderous deeds. They can neither be scared nor be sobered, but on the contrary are openly bent on killing the adversaries as a matter of choice. So you see in that canon, Saint Basil the Great does not put the murders committed during the wars as accidental or as unintentional, but puts them on the category of voluntary acts of killing. And this explains his attitude in Canon 13. He says, our fathers did not consider murders committed in the course of wars to be classified as murders at all. Here, attending fathers who were speaking about the principle of self-defense, which can be considered as a lesser evil. But, he adds, on the score, it seems to me, of allowing a pardon to men fighting in defense of sobriety and piety. Perhaps, though, it might be advisable to refuse them communion for 3 years on the ground that they are not clean-handed. In other words, Saint Basil the Great prescribes an excommunication for military servants that kill someone during a war, even in a context of self-defense, because killing a human being is definitely a murder. And this canon has been the basis of the attitude of the Orthodox Church since the 4th century until now in canonical regulations. Now, let us turn ourselves to 3 contemporary documents elaborated within the Orthodox Church at an interval of about 20 years. The first document has already been mentioned by Professor Poole. It is the basis of the social concept of the Russian Orthodox Church of the year 2000. This document starts by recalling the Orthodox position about the war. And it says in the paragraph 8.1, I have underlined the passages that are most important, but you can read the rest of the text if you wish. War is evil, just as the evil in men in general. War is caused by the sinful abuse of the God-given freedom. Otherwise, in other words, here it is said clearly that war is definitely not holy and should not be considered as a virtue, and that the war is the result of man using in a wrong way their freedom, and therefore it is a sin. It adds in the next paragraph, killing without which wars cannot happen was regarded as a grave crime before God, as far back as the dawn of the holy history. Thou shalt not kill, the Mosaic law reads.
But then in paragraph 8.2, and this is what is astonishing in this document, is that after a very, very small part where war is being condemned as being evil and as being forbidden by the law of God, there is a second part which is extremely long, which seems to excuse the war based on a patriotic attitude. We can read in paragraph 8.2, while recognizing war as evil, the Church does not prohibit her children for participating in hostilities if at stake is the security of their neighbors and the restoration of trampled justice. Then war is considered to be necessary through undesirable but means. In other words, this paragraph suggests that in the case of defense, war should be considered as a necessary evil. But the document goes further. If we look in the section 8.3, it is said, from the Christian perspective, the conception of moral justice in international relations should be based on the following basic principles: love of one's neighbors, people, and fatherland, understanding of the needs of other nations, conviction that it is impossible to serve one's country by immoral means. This is very striking because here it introduces, besides the love of one's neighbor, which is evangelical, Christ teaches us that we have to love our neighbor, meaning that we have to love the entire humanity. Here there is the concept of love of fatherland, which is introduced, which is a very nationalistic or ethnocentric concept, which is absolutely foreign to the gospel, and I would add foreign to orthodoxy. Further down in the same section, it is said, in the present system of international relations, it is sometimes difficult to distinguish an aggressive war from a defensive war. This is astonishing because here we are 20 years before Russian aggression against Ukraine. And already then it was said that in wars, we don't really know who is attacking and who is defending himself. Astonishing. In this regard, the question whether the Church should support or deplore the hostilities needs to be given a special consideration every time they are initiated or threatened to begin. Furthermore, among obvious signs pointing to the equity or iniquity of a warring party are its war methods or attitude towards its war prisoners and the civilians of the opposite side, especially children, women, and elderly. Even in the defense from an aggression, every kind of evil can be done, making one's spiritual or moral stand not superior to that of the aggressor. War should be waged with the righteous indignation, not maliciousness, greed, and lust, and other fruits of hell. Then on paragraph 8.4, there is an allusion to Saint George the Victorious, which is regarded in the Russian culture as the protector of the army. And it reminds that on the icons of George the Victorious,
the black dragon is trampled by the hoofs of a horse always painted brightly white. This widely shows that evil and the struggle with it should be completely supported. For in struggling with sin, it is important to avoid sharing in it. Further down, the Christian moral law deplores not the struggle with sin, not the use of force towards its bearer, and not even taking another's life in the last resort, but rather malice in the human heart and the desire to humiliate or destroy whosoever it may be. In this regard, the Church has special concern for the military, trying to educate them for the faithfulness to lofty moral ideals. The agreement concluded by the Russian Orthodox Church with the armed forces and law enforcement agencies opens up considerable opportunities for overcoming the artificially created dividing walls, for bringing the military back to the established Orthodox traditions of service to the fatherland. Orthodox pastors, both those who perform special service in the army and those who serve in monasteries and parishes, are called to nourish the military strenuously, taking care of their moral condition. What is striking in this document that is that we see the link, how the Church is being linked with the nation, the fatherland, and how the Church is being linked with the state, without making a critical analysis, without applying spiritual discernment. We see a complete allegation or a complete alliance from the Russian Orthodox Church on the Russian state. And therefore, this text, written 22 years ago, maybe in a certain extent explains the position of the Russian Orthodox Church today, or we can even say, I presume, that it is the scenario of the attitude of the Russian Orthodox Church in the present situation. And we can deplore that there is, first of all, a lack of spiritual discernment, and also this text has fallen into the trap of ethnophilitism, or in the trap of, if you want, religious nationalism. A document adopted 16 years ago, 16 years later, 6 years ago, is the document on the mission of the Orthodox Church in today's world of the Holy and Great Council of the Orthodox Church. A council that was planned, imagined since 1902, but whose preparation started in the 1960s, with the participation until the very, very last moment of the Russian Orthodox Church. The Russian Orthodox Church withdrew its participation from the Holy and Great Council of the Orthodox Church a few days before, just a few days before the beginning of the council. But the Russian Orthodox Church has been actively participating in the elaboration of its document that have been prepared the years that have preceded the council. In the document on the mission of the Orthodox Church on today's world, you will see a completely different attitude towards war, a complete condemnation of war. In the section D1, we read the Church of Christ condemns war in general
recognizing it as the result of the presence of evil and sin in the world. Every war threatens to destroy creation and life. This is most particularly the case with wars with weapons of mass destruction, because their consequences would be horrific, not only because they lead to the death of an unforeseeable number of people, but also because they render life unbearable for those who survive. They also lead to incurable diseases, cause genetic mutations, and other disasters with catastrophic impact on future generations. In the same section D, paragraph 3, we read, the Orthodox Church resolutely condemns the multifaceted conflicts and wars provoked by fanaticism that derives from religious principles. There is a grave concern over the permanent trend of increasing oppression and persecution of Christians and other communities in the Middle East and elsewhere because of their beliefs. Further on, it says, wars inspired by nationalisms and leading to ethnic cleansing, the violation of state borders, and the seizure of territory are also being condemned. This is a very strong statement with regards what is happening today, and perhaps one can understand that with such texts, the Russian Orthodox Church was quite unhappy and uncomfortable to participate in the Holy and Great Council, and we can imagine why they actually withdraw their participation at the very last moment. Another document of the Holy and Great Council of 2016 is its encyclical, where it is said in paragraph 17, we are experiencing today an increase of violence in the name of God. The explosions of fundamentalism within religious communities threaten to create the view that fundamentalism belongs to the essence of the phenomenon of religion. A true Christian, following the example of the crucified Christ, sacrifices himself and does not sacrifice others, and for this reason is the most stringent critic of fundamentalism of whatever provenance. Honest interfaith dialogue contributes to the development of mutual trust and to the promotion of peace and reconciliation. The Church strives to make the peace from on high more tangibly felt on earth. True peace is not achieved by force of arms, but only through love that does not seek its own. The oil of faith must be used to smooth and heal the wounds of others, not to rekindle new fires of hatred. Finally, the last document, contemporary document, is a very recent document. It's a document entitled For the Life of the World Towards a Social Ethos of the Orthodox Church, which was prepared in 2020 by a group of Orthodox theologians, and which has been approved by the Holy Synod of the Great Church of Christ of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople. Here we have an entire section, section 5, about war, peace, and violence. In paragraph 46, we read, the Orthodox Church has not historically insisted upon a strictly pacifist response to war, violence, and oppression. Neither has the Church prohibited the faithful from serving in the military or police. Her military saints, often martyrs of the Church, are a case in opinion and point. And yet, the Orthodox Church has also never developed any kind of just war theory that seeks in advance and under a set of abstract principles to justify and morally endorse a state's use of violence when a set of general criteria are met. Indeed, it could never refer to war
as holy or just. Further, in the paragraph 47, the document states, in the middle of the paragraph, the Church rejects all violence, including defensive acts that are prompted by hate, racism, revenge, selfishness, economic exploitation, nationalism, or personal glory. Such motives, which are all too often the hidden springs behind the waging of so-called just war, are never blessed by God. Moreover, even in those rare situations in which the use of force is not absolutely prohibited, means in the case of self-defense, the Orthodox Church still discerns a need for spiritual and emotional healing among all persons involved. Whatever one suffers or inflicts violence, no matter what the cause, the whole person is always harmed, and this harm is invariably deleterious to one's relationship with God, neighbor, and creation. Hence, for example, and here it mentions the Canon 13 of Saint Basil the Great that I have read at the very beginning of my presentation. Hence, for example, Saint Basil recommended that a soldier who kills in the course of a fighting in a defensive war, though not himself an intentional murderer, should nonetheless abstain from the Eucharist for a limited time and undertake penitential discipline, as his hands are not clean. So, as you can see, with the difference, from the document of the social doctrine of the Russian Orthodox Church that seems to justify patriotic war, defending the interests of the nations, the two more recent documents of the Orthodox Church, the documents of the Holy and Great Council of the Orthodox Church, and the document towards the social ethos of the Orthodox Church, condemn very vigorously war and the use of war, even in the case of self-defense, and underline how it is foreign to the gospel and to the Orthodox tradition. Thank you for your attention. Thanks, Emilio, Your Eminence, job Getcha. Was very interesting and very, very important to understand inside the Orthodoxy this view against the war and to promoting peace as a main principle of the Church, Orthodoxy Church. Thank you so much. Agora vamos passar para o professor Rudolf von Sinner. O professor Rudolf von Sinner é doutor em Teologia pela Universidade de Basileia e tem habilitação, ou chamamos livre-docência, na Universidade de Berna. Atualmente é coordenador do programa de pós-graduação em Teologia da Puc-Paraná e também professor do programa de pós-graduação em Direitos Humanos e Políticas Públicas, também da Puc-Paraná. É professor convidado na Universidade de Stellenbosch, na África do Sul, pesquisador PQ2, CNPq, e seu último livro foi publicado com o título Public Theology in the Secular State, A Perspective from the Global South. Professor Rudolf, uma alegria tê-lo conosco. A palavra é sua. Muito obrigado. Gostaria de cumprimentar muito cordialmente todos que estão aqui reunidos, de forma especial Jimmy Sudário Cabral, em nome dele todas as autoridades aqui presentes da Federal de Juiz de Fora, pela organização do evento, parabenizo eles. Também para o professor Alex, né, que gentilmente me introduziu aqui, os colegas Randall, Poole e Job Getcha, que também já me precederam e deram excelentes contribuições para a nossa discussão hoje. Eu gostaria de compartilhar minha apresentação, mas ainda estou bloqueado. Aí o host
deveria me autorizar para fazer isso, para que eu possa mostrar uns slides para vocês. Acho que o Jimmy ou o anfitrião precisa liberar. Exato. Um procedimento bem fácil, mas aí... Ok, agora. Ok, Você virou o agora anfitrião. feito o host. Então, deixa eu só ver aqui. Só que não está aparecendo aqui para mim. Só um momentinho. Agora, conseguem ver? Ok. Então, eu vou concentrar-me nas questões de como o movimento ecumênico lidou com a invasão da Rússia à Ucrânia, né? Tentando, de certa forma, o meio do caminho, né? Mas por um lado, condenar com clareza, por outro lado, tentar manter aberta a porta para o diálogo. E como eu participei tanto do Comitê Central em junho, quanto da Assembleia em Karlsruhe em agosto, setembro, esse é o background, de certa forma, da minha abordagem. Além disso, eu tentei ver um pouco na história algumas razões que fizeram com que a situação se dê hoje como ela está. E acho que isso foi interessante para o meu próprio esclarecimento e espero também para vocês, a quem quero apresentar. As igrejas ortodoxas do leste europeu mantiveram, ao longo de sua história, uma grande proximidade com o poder instalado. Entre o patriarca e o imperador existia uma sinfonia, ou seja, dois tipos distintos de atuação para um mesmo objetivo. Assim o chamou o imperador Justiniano. Está aparecendo o segundo slide? Ok. O Grande, no ano de 535, numa novela ao seu grande Codex Justinianus. E eu cito: os seres humanos receberam duas excelentes dádivas de Deus por causa do seu amor aos humanos: o sacerdócio, a hierocine, e o império, a Basileia. O primeiro serve às coisas divinas, o segundo tem a prioridade nas coisas humanas e as administra cuidadosamente. Ambos vêm de uma e mesma origem e ordenam a vida humana. Portanto, os imperadores deveriam zelar por nada tanto quanto pela honra dos sacerdotes, pois estes também oram sempre a Deus por aqueles. Pois se o sacerdócio é irrepreensível em todos os sentidos e goza de confiança diante de Deus, se o império, por sua vez, ordena de forma reta e adequada a comunidade que lhe é confiada, então sempre haverá uma sinfonia e tudo que seja útil lhe será concedido. E lá, então, vem esse termo e a ideia da sinfonia, da cooperação entre Estado e Igreja em prol do bem comum. A Igreja, em geral, se constituía como a parte mais fraca, porém, nesta parceria, sujeita às decisões do imperador, ainda que houvesse também momentos em que o patriarca se metia mais diretamente em questões políticas, o que cunhou na pesquisa o termo ortodoxia política. Então, naqueles momentos, quando a Igreja se pronunciou de forma mais crítica e desafiadora ao imperador. Durante o domínio do Império Otomano, o patriarca de Constantinopla era também líder político do seu grupo religioso não muçulmano, o Milet, mais especificamente o Rum Milet, o Milet de Roma ou dos romanos, como foram chamados, a quem competia, por exemplo, recolher os impostos para os governantes otomanos. Somente no século XIX começaram a serem criados estados-nações que tinham uma igreja ortodoxa nacional responsável, não por último, pela preservação da identidade nacional.
Já na Rússia, que não ficara sujeita ao Império Otomano, o relacionamento entre Igreja e Estado seguia amplamente o princípio da sinfonia, uma relação da qual as duas partes se beneficiaram. Contudo, com Pedro o Grande, no século XVII e XVIII, houve uma reforma seguindo modelos ocidentais e um subjugamento da Igreja ao poder do Tsar. O ofício do patriarca foi abolido, sendo substituído por um governo eclesiástico coletivo, ou chamado sínodo governante. O resultado desse regalismo foi um clero com formação pobre, controlado pelo Estado e alienado das elites intelectuais. Com a Revolução Russa de 1917, a Igreja ganhou nova autonomia e se formou novamente sob a liderança de um patriarca. Contudo, a Igreja logo chegou a ser combatida implacavelmente sob a liderança, especialmente por Stalin. Aliás, Stalin, que tinha sido, no início, da sua carreira seminarista. A Igreja poderia ter sido extinta naquele momento, não houvesse a invasão alemã em 1941, que fez com que a Igreja Ortodoxa Russa se alinhasse com o Estado. Assim, sobreviveu, ainda que sob forte controle estatal. Após o comunismo, tanto na Rússia quanto nos países vizinhos, a Igreja Ortodoxa ganhou prestígio e configurou-se como marcador da identidade nacional. Questões religiosas, étnicas e políticas, portanto, sempre se entrelaçaram. A origem de tudo na região é a Rus de Kiev, o batismo do príncipe Vladimir, mais tarde chamado o Santo, no ano de 1988, quando Kiev era sua capital e ele se casou com a filha do imperador de Bizâncio. Mais tarde, a capital foi transferida para Moscou. Enquanto a Rússia entende que Moscou e seu patriarcado seriam os sucessores legítimos dessa tradição política e religiosa, pretende reunir todos os russos oriundos da Rus de Kiev que moram na Rússia, na Ucrânia, em Belarus ou na Moldávia, os países de hoje. Já muitos ortodoxos ucranianos entendem os russos vinculados a Moscou como forasteiros, sendo eles próprios os sucessores da Rus de Kiev em todos os sentidos. Por sua vez, os católicos romanos no país são entendidos como poloneses, os luteranos como alemães, os reformados como húngaros, etc., sendo eles todos tolerados, mas não entendidos como fazendo parte da tradição e consciência nacional. Desculpa, Rudolf, os slides não estão andando. Não sei se está fazendo referência a novas imagens. Eu não troquei. Ok. Tá bem. Obrigado. Sim, não tem para todos. Espera aí. Essa é um próximo, mas vem daqui um pouco ainda. Dessa compreensão surgiu a ideia da Sviataya Rus, da Santa Rus, propagada pelo patriarca Kirill. A expressão foi utilizada primeiro na carta do príncipe Kurbsky a Ivan o Terrível, no século XVI, ainda que à época com sutilidades dissidentes antes de ser alinhada ao poder instalado. No século XIX, ressurge como designação apenas religiosa. Já entre intelectuais ortodoxos russos, na imigração do século XX, emergira o termo da Santa Rus, então, com conotação fortemente geopolítica, e onde foi acolhido por Kirill, que ascendeu ao trono eclesiástico em 2009. Importa lembrar que há diferenças aqui entre a língua russa e a ucraniana. Enquanto em russo, ruski refere-se tanto à Rússia medieval, que englobava então os dois países de hoje, quanto à Rússia moderna, a língua ucraniana as distingue. Segundo Suslov, o adjetivo ruski enfatiza o aspecto étnico, portanto comum, enquanto rossisky enfatiza o aspecto civil. O correlato mais secular da Santa Rus é o Ruski Mir, o mundo russo, no sentido étnico, incluindo então todos os russos, na sua pretensão, em qualquer território. Parecido com a ideia da pan-germanidade que surgiu com a unificação do Reich alemão em 1871. Cyril Hovorun, ucraniano, toma como analogia o mundo germânico,
com base no idealismo alemão, com sua ideia do Estado forte baseado no respectivo Volk, com sua moralidade e racionalidade, sendo semelhantes os enunciados de Helmut Graf von Moltke, Ferdinand Kattenbusch e outros pensadores alemães aos propagados pelo mundo russo. Surgira a ideia de um Estado messiânico, cuja missão seria levar a cultura e o cristianismo autêntico aos seus vizinhos. Se para a Alemanha, fora a questão do republicanismo, especialmente francês, que foi considerado naquela época como o pecado mortal, para a Rússia moderna seria esse pecado mortal a legislação liberal ocidental, especialmente quanto a que atinge a sexualidade humana. Agora, é interessante recordar que em sua primeira visita à Ucrânia como patriarca recém-eleito, Kirill desenhou a Santa Rus como, abre aspas, uma entidade essencialmente descentrada, cujos pontos focais e metáforas geopolíticas mais fortes, as metonimias de Rússia, berço de Russa, capital sagrado da Rússia, fortaleza da fé ortodoxa, etc., estão localizadas na periferia geográfica, ou seja, na Ucrânia. Este aceno inicial à centralidade de um não-centro, Kiev e a Ucrânia, veio com a ideia de uma residência patriarcal e até naturalização ucraniana de Kirill. Contudo, a politização e expansionismo russo fizeram com que a Ucrânia fosse novamente relegada à periferia, a ser gerenciada pelo centro em Moscou. À época, Kirill ainda demonstrava descontentamento com a anexação da Crimeia. Ele ficou ausente da cerimônia de assinatura do tratado e até falou em fratricídio, algo que hoje não se ouve da boca dele. A retórica só aumentou com a crescente confluência do mundo russo e da Santa Rus, e a nova ideia que foi propagada foi que o mundo russo de hoje, liderado pela Igreja Ortodoxa Russa, estaria travando uma guerra de libertação de um Ocidente descristianizado hegemônico. Aumenta-se o tom também contra a Igreja Ortodoxa Unida a Roma, alegando que ela teria colaborado com a Alemanha nazista e seria nacionalista e anti-russa. Condenou-se os cismáticos, ou seja, as igrejas ortodoxas não canônicas na Ucrânia. Houve uma mudança de posição. Antes crítico, tanto aos tempos de império quanto à União Soviética e à Revolução Comunista, agora Kirill fez uma nova síntese. Os russos deveriam adotar os elementos construtivos de sua história. A religiosidade do período medieval, eu cito agora literalmente, o Estado forte no período imperial, o desejo por justiça social no período revolucionário, a solidariedade na época soviética e o acento na dignidade humana na Rússia pós-soviética. Segundo Suslov, a Igreja Ortodoxa Russa agora estava definindo suas fronteiras não mais em termos temporais, mas espaciais e, portanto, geopolíticos. E a Ucrânia se tornara o campo de batalha entre o Ocidente e a civilização russa e ortodoxa. Ele chama de consolidação e autocolonização da Rússia esta ideia de ser uma ilha de resistência no oceano da descrença. Em 2014, ativistas pró-Putin diziam que a Ucrânia era nosso Stalingrado, uma batalha decisiva cujo resultado determinaria o destino da Rússia, ou uma civilização à altura do Ocidente, ou um miserável perdedor, um wretched underdog, na cena global dominada pelos Estados Unidos da América. Surge a pergunta, então, se esta imagem da Europa, né, é decadente, liberal, ou anticristão, é correta. E mesmo se fosse correta, se ela seria necessariamente negativa. E aí, justamente, um dos pontos de divergência, mesmo que o metropolita Onufri, da Igreja da Ucrânia, ligado ao Patriarcado de Moscou, também vinha criticando a decadência do Ocidente, em termos políticos, vem se alinhando mais à Europa em consonância com a política do país. Agora, qual é o papel da Igreja Ortodoxa nesse conflito? Aí tem que ser muito sucinto
Eu tenho um texto recentemente publicado, se alguém quer se aprofundar mais, mas nós temos principalmente 4 igrejas ortodoxas na Ucrânia, uma, a maior, ligada ao Patriarcado de Moscou, com mais ou menos um pouco mais de 12 mil paróquias e mais de 10 mil sacerdotes. Isso é importante também considerando que isso são 40% das paróquias da Igreja Russa. Ou seja, 40% das paróquias da Igreja Russa estão na Ucrânia. E, portanto, estão em perigo de ou aumentar ou diminuir, né, de acordo com como que vai finalizar a guerra, a influência de Moscou sobre a Ucrânia. Tem a Igreja Ortodoxa Ucraniana Patriarcado de Kiev, bem menor, a Igreja Ortodoxa Ucraniana Autocéfala, que depois de 2018, com a autorização do Patriarca Ecumênico, em parte se fundiram, mas só em parte. Tem a Igreja Greco-Católica Ucraniana, que é vinculado a Roma, mas mantém o rito oriental, e a Igreja Católica Romana, então, que mantém o rito ocidental, que principalmente vinha sob influência da Polônia e, portanto, também, né, mais da metade dos seus padres são, de fato, estrangeiros. Então, essa é a situação que atualmente temos. Portanto, isso criou, naturalmente, o reconhecimento dessas 2 igrejas ucranianas como uma igreja ortodoxa autocéfala, reconhecida pelo Patriarcado Ecumênico, criou um atrito com a igreja ucraniana ligada a Moscou, principalmente com Moscou ele mesmo. Talvez seja uma das razões pelas quais o patriarca de Moscou, Kirill, tenha aderido com fervor à guerra do presidente Putin. Nos 2 casos, no entanto, o feito parece ter sido o contrário. Enquanto o povo ucraniano maciçamente apoiou seu país e ficou horrorizado diante do ataque fratricida, também o metropolita da Igreja Ortodoxa Ucraniana, vinculado ao Patriarcado de Moscou, Onofre, nós vemos ele aqui, reagiu fortemente. Ainda no dia do começo da invasão, em 24 de fevereiro, divulgou a seguinte manifestação. Eu leio aqui, que dei no slide também. Como primaz da Igreja Ortodoxa Ucraniana, faço este apelo ao Senhor e todos os cidadãos da Ucrânia. Ocorreu um desastre. Infelizmente, a Rússia tem lançado ações militares contra a Ucrânia e, neste tempo decisivo, exorto vocês a não entrarem em pânico, mas serem corajosos e mostrar amor pela sua pátria e uns para os outros. Antes de tudo, chamo vocês à oração penitencial intensificada pela Ucrânia, pelo nosso exército, o nosso povo, e suplico a vocês a deixarem do lado brigas e mal-entendidos mútuos e unir-se em amor por Deus e nossa pátria. Neste momento trágico, expressamos nosso amor fervoroso e suporte aos nossos soldados que estão vigiando, protegendo e defendendo o nosso país e o nosso povo. Que Deus os abençoe e guarde. Defendendo a soberania e integridade da Ucrânia, apelamos ao presidente da Rússia e demandamos que pare imediatamente esta guerra fratricida. Isso quer dizer, então, que justamente o patriarca daquela igreja vinculada ao Patriarcado de Moscou, né, foi o primeiro a dizer claramente se alinhar com a Ucrânia e protestar contra a guerra. Alguém tem microfone aberto? Acho que eu queimo eu e talvez outros, por favor, fechem. Já o patriarca russo falou: recebo o sofrimento das pessoas causado pelos eventos que estão acontecendo com profunda e sentida dor. Como patriarca de toda a Rússia e primaz de uma igreja cujo rebanho está localizado na Rússia, Ucrânia e outros países, sinto profundamente com cada um afetado por esta tragédia. Faço um apelo a todos os partidos neste conflito para fazerem tudo o que puderem para evitar prejuízos civis. Porém, no domingo seguinte, ele falou de queira Deus que a presente situação política na fraterna Ucrânia tão perto de nós não almeje deixar as forças do mal ganharem, aquelas que sempre lutaram contra a unidade da Rússia e da Igreja Russa. Não se deve permitir que haja oportunidade para as forças externas, sombrias e hostis, zombarem da gente. Que o Senhor guarde a terra russa. E quando digo russa,
utilizo a antiga expressão para a terra que hoje inclui a Rússia, a Ucrânia, a Belarus e outros tribos e povos. Então, se constrói um antagonismo entre o Ocidente liberal, decadente, protestante, incrédulo, secular, etc., e Oriente, que englobaria todos esses países. E, portanto, por direito, nessa divisão, a Ucrânia pertenceria à Rússia. Em 6 de março, o patriarca atribuiu à guerra um caráter não físico, mas metafísico. Para o teólogo ucraniano Hovorum, quem já chefiou o Departamento de Relações Exteriores da Igreja Ortodoxa Ucraniana, vinculada ao Patriarcado de Moscou, a dimensão religiosa é o motor mais importante para Putin do que seu imperialismo. Ele tece uma analogia, Hovorum, com Ivan Chatov, do romance Os Demônios, de Fyodor Dostoiévski, que desenvolve uma forte fé na Rússia, mas somente timidamente em Deus. Ele, diz Hovorum, Putin, conseguiu transformar a Igreja Ortodoxa Russa num tal instrumento de manipulação das massas, com pleno consenso desta, afirma. De fato, diz Hovorum, a guerra tem uma dimensão metafísica, porém paranoica. A crescente resistência, principalmente por parte de teólogos religiosos e padres ortodoxos, ucranianos ou não, inclusive alguns russos, contra a guerra e a concepção do mundo russo que a orienta. Ficou bem conhecida a declaração sobre a doutrina do mundo russo, o Russki Mir, de 13 de março de 2022, que rejeita o fundamentalismo religioso etnofilético, totalitário em seu caráter, vinculado, como ele está, a essa concepção. Chama-a de heresia. Diz que, como a Rússia invadiu a Ucrânia, da mesma forma o patriarcado de Moscou do patriarca Kirill invadiu a Igreja Ortodoxa, por exemplo, na África, criando divisão e briga. Assim diz a declaração. Em 6 teses e 6 antíteses, afirma e rejeita o que é ortodoxo e o que não é, de forma reconhecível no estilo da Declaração de Barmen, de 1934, da pequena igreja confessante que se rebelou contra os cristãos alemães alinhados com o Führer Adolf Hitler. Até 15 de novembro de 2022, mais de 1.500 pessoas tinham assinado esta declaração. Me parece significativa a referência implícita a Barmen como momento de status confessiones em tempo de imenso perigo pela identidade da igreja, mas também da nação e dos seus cidadãos. É o momento de recorrer à linguagem clara e inequívoca, por isso status confessiones. Aí eu fiz uma comparação mais ampla, mas aqui eu só cito o primeiro artigo, onde fica claro que o que está em jogo aqui, tanto em Barmen quanto na declaração do Russki Mir, é a integralidade da igreja contra a sua cooptação por um Estado que se desviou dos valores, inclusive uma igreja, uma liderança de igreja que se desviou do evangelho, né? Então, tem uma afirmação primeiro, e a referência principal é a Sagrada Escritura. E é a única palavra de Deus a que se deve a lealdade, mais nenhuma. E rejeita-se, na segunda parte, a falsa doutrina de que qualquer outro poder também se poderia colocar como competidor ao evangelho. É claro que entre as duas declarações há diferenças de contexto e de linguagem, inclusive em relação à teologia. No caso do protestante Barmen, refere-se com mais exclusividade à Sagrada Escritura e à Palavra de Deus, enquanto o documento ortodoxo refere-se amplamente aos padres da Igreja também. E ouvimos alguns deles nas falas anteriores. Insiste mais no reino de Deus do que faz a declaração de Barmen. Por outro lado, é mais explícita e concreta quanto ao contexto atual, compreensível pelo fato de ter sido escrito e lançado por ortodoxos que não moram na Rússia, portanto, que não tinham que ter medo de retaliações imediatas, diferente que foi de Barmen, quando o Führer Hitler já tinha assumido o poder e os autores da declaração que aderiram corriam riscos muito concretos. Em ambos os casos, no entanto, o destinatário da declaração é a Igreja,
e deve lembrar-se de seu fundamento em Jesus Cristo e de suas tarefas evangélicas, não permitindo uma adesão cega a um Estado autoritário. A lealdade primária das pessoas cristãs, segundo as duas declarações, deve ser com Deus que se revelou em Jesus Cristo e age por meio do Espírito Santo. Decorrente disto, mais claramente na declaração recente sobre o mundo russo, se rejeita qualquer discriminação e estigmatização de outros povos ou minorias. E também não se aceita uma visão maniqueísta de um cristão moral e ortodoxo Oriente contra um Ocidente secular, imoral e heterodoxo. Tem várias discussões sobre se essa declaração, em termos formais e de conteúdo, é pertinente, mas ela é, até agora, a mais forte manifestação que diretamente diz essa igreja que apoia a guerra, está do lado de Putin, é herética. Agora, no debate no Conselho Mundial de Igrejas, isso é mais uma parte mais breve, e o professor Alex depois encerro, então, aqui minha participação. O movimento ecumênico, de modo geral, é um lugar privilegiado para aprender, desde que seja capaz de criar espaços seguros e corajosos, safe and brave spaces, em que seja possível sermos honestos uns com os outros. Pessoalmente, fui enormemente enriquecido por tais e outros encontros. É um espaço onde muitos experimentam mais liberdade e igualdade do que nos contextos domésticos, seja na igreja ou na sociedade, ou ambos. Eu tive muitas conversas, inclusive com teólogos russos lá no âmbito da Assembleia em Karlsruhe. Não se pode expor a todos o que se diz e como as pessoas se apresentam quando se fazem vulneráveis uns aos outros nesse diálogo. Mas é necessário tornar pública a natureza do CMI como tal lugar de encontro, de diálogo e de conflito civilizado. Estar em diálogo honesto não significa promover algo romântico e evitar a ser profético. O Comitê Central fez uma declaração ousada contra a guerra em junho de 2022 e assim o fez a Assembleia em setembro do mesmo ano, como mostrarei a seguir. Houve, entre os dois eventos, visitas tanto à Ucrânia como à Rússia. O ex-chefe do Departamento de Relações Exteriores da Igreja Ortodoxa Russa, o metropolita Hilarion Alfeyev, agora responsável pela Igreja Russa na Hungria, foi repentinamente afastado. Em sua fala perante a pré-Assembleia Ortodoxa, que foi facilitada pelo Conselho Mundial de Igrejas, compreensivelmente ele não falou diretamente sobre o mérito da Igreja, mas sublinhou o aspecto diaconal da tarefa da Igreja. Eu cito: dia após dia, pesadas atividades humanitárias e pacificadoras são executadas, muitas das quais permanecem sem serem vistas. Convidamos todas as partes interessadas a juntar esforços conosco em prestar apoio aos sofridos. E penso que sempre, de novo, nosso mundo dilacerado por conflitos necessitará o apoio de cristãos. O metropolita ainda agradeceu explicitamente ao Conselho Mundial de Igrejas pelo que fez em outros casos de conflito. Ao mesmo tempo, contudo, não poupou palavras afiadas e afirmou que não devemos ser indiferentes, olhando algumas partes do mundo cristão ocidental escorregando para dentro do abismo da rejeição absoluta do Evangelho e do Cristo e seguindo o caminho do relativismo moral e da degradação. Então, ele reforça a ideia do Ocidente decadente, ainda que não dá diretamente apoio à guerra. Como, então, as duas declarações, tanto do Comitê Central de Genebra e a Assembleia, falaram, as duas claramente disseram que a guerra é ilegítima, ela é incompatível com a natureza e vontade de Deus, ela se convoca ao respeito aos princípios da lei humanitária internacional, rejeita-se qualquer abuso de linguagem e autoridade religiosas para justificar a agressão armada, apela-se mais diretamente no Comitê Central pelo fim da guerra do que na outra, que ora-se pelo fim da guerra, como vamos ver depois, mas se faz um apelo pela promoção da paz e pela procura de soluções não violentas de conflitos.
Se diz também que o Conselho Mundial deveria acompanhar as duas igrejas, como lhe seria devido, que haveria uma visita, deveria haver uma visita do secretário-geral, como teve, por isso que não é mais mencionada no segundo documento, que há uma obrigação mútua de prestar contas sobre o que estão fazendo as igrejas dentro do movimento ecumênico e, portanto, tem que responder pela legitimidade que o patriarca Kirill está dando à guerra na Ucrânia. Então, aqui vemos só na oração, se fala do fim da guerra, não como reivindicação, mas no mais, então, se dá uma linha bem parecida. Então, o que a Assembleia e o Comitê Central adotaram foi manter o canal aberto, convocar mesas redondas, fazer visitas, porém, inequivocadamente, rejeitar a guerra como ilegítima e ilegal e reivindicar seu fim. E eu venho ao final. Também no Brasil, me parece, uma das lições mais importantes é ouvir as vozes das próprias pessoas envolvidas, e entre elas, principalmente, os que mais sofrem. Eu não sou especialista no assunto do Oriente Europeu, mas procurei aprender a saber mais aquilo que apresentei para vocês, de forma ainda bastante exploratória. Há fortes discordâncias entre as pessoas envolvidas, evidentemente, principalmente teólogos ortodoxos, né? Ouvimos aqui, tem outras vozes afora, e houve conflito entre os ortodoxos muito forte também em caso. A questão é complexa. Juntar crítica inequívoca com manutenção de diálogo ecumênico é uma tarefa fácil, mas necessária, e assim defendo, ao final, promissora. Já na questão da guerra em si, não se pode utilizar meias palavras. Ela tem que cessar imediatamente. E o agressor, neste momento, está como político autoritário com forte apoio eclesiástico no Kremlin. Muito obrigado. Obrigado, professor Rudolf. Obrigado por esclarecer para uma parte talvez expressiva do público as relações intereclesiais e como a comunidade ucraniana e russa se relacionam com o Conselho Mundial de Igrejas. Isso, por vezes, pode ser uma peculiaridade não muito evidente. Nós temos aqui ainda alguns minutos. Eu pretendo fazer a minha fala de modo mais breve possível. I am sorry to Professor Randall and Professor Getcha I didn't write my speech in English, but as soon as possible I send you. Eu não sou exatamente um especialista em pensamento russo. Eu me interesso dentro de um projeto de pesquisa de arqueologia do pensamento teológico, um diálogo com Foucault, Certeau, Agamben, Frederick Jameson, sobre as práticas iluministas da modernidade que progressivamente limitaram mais do que fomentaram as liberdades dos indivíduos. Nomeadamente, tenho me interessado pela crítica a uma razão dialética, que divide a sociedade no modo de pensar nós e eles, bem como suas raízes teológicas. E, nesse sentido, eu me interesso aqui pela unidade entre poética e política, que o pensamento russo estabelece, especialmente a dimensão antitrágica, que essa unidade entre poética e política, antitragédia é uma expressão que o Agamben utiliza, e eu identifico isso em uma série de autores, de modo muito específico. Me interessa o pensamento do ucraniano Vladimir Korolenko. Entretanto, não vou me ater à obra do Korolenko. Quero trabalhar uma outra perspectiva, não diretamente ao pensamento russo, mas que incide diretamente na questão da guerra russo-ucraniana. Uma dimensão que me interessa em Michel de Certeau, por exemplo, é como as revoluções culturais não necessariamente resultam imediatamente em revoluções políticas. Ele analisa, por exemplo, como Maio de 68 não teve o impacto político desejado, mas atuou como uma espécie de cavalo de Troia na cultura, de modo que essa dinâmica das revoluções culturais, elas quando encontram
um aliado dos movimentos sociais, enquanto promove uma espécie de cultura de resistência, alinhada também a uma sensibilidade da comunidade acadêmica, elas engendram, então, um processo que vai minando por dentro a percepção do imaginário social, cultural e político de uma época. Nesse sentido, então, eu queria trabalhar a questão do imaginário a partir de uma estética, precisamente da estética de um leitor do Dostoiévski, que é o Van Gogh. E aqui, de modo muito peculiar, eu quero trabalhar duas questões, basicamente, que o Van Gogh tem em relação a uma capa de revista, ou duas capas de revistas, a revista Punch, uma revista britânica de política, sobre a Guerra da Crimeia de 1853. E que, dentro de uma perspectiva como leitor de Dostoiévski, isso, de algum modo, influencia essa discussão que pode lançar luz no momento em que vivemos. Eu vou partilhar um conjunto de slides muito breve e não quero tomar tempo para podermos avançar para as perguntas, as quais seguramente são interessantes, e temos nossos convidados. Eu também preciso ser habilitado para partilhar as telas. Acho que agora o Rudolf é o anfitrião. Não, o Jimmy volta a ser o anfitrião. Só me habilitar. Ainda não. Ok. Muito bem. Deixa eu tirar aqui. Essas duas capas, então, que o Van Gogh se depara com elas em 1882, dizem respeito, ambas, ao contexto da Guerra da Crimeia de 1853, uma publicada em 1855, outra em 1862, e, de algum modo, são elementos que influenciam depois a perspectiva do Van Gogh numa estética que é alinhada à sua dinâmica de leitor de Dostoiévski, me parece interessante de analisarmos. Aqui, na primeira, uma concepção meio ligada a uma esperança de que os poderosos, os déspotas, irão cair, uma perspectiva meio ligada à ideia dos persas, do Ésquilo, assim também como Magnífica de Lucas, que os poderosos irão cair, portanto aqui há um elemento de esperança de que esse tempo irá passar. Quando ele vê isso, já se passou a Guerra da Crimeia, evidentemente, já é 1882, mas ele identifica ali como o imaginário de uma época olha para o despotismo dentro dessa dinâmica de esperança que esse tempo há de passar. Enquanto ele não passa, há, portanto, que ter fontes de uma espiritualidade que ajudem a manter, na leitura que o Gambin faria, talvez, essa unidade entre poética e política como fonte de esperança e de resistência. Na outra capa, basicamente, é onde se dá o Van Gogh confessa isso numa carta ao seu irmão, é onde se dá um susto nessa identificação do modo como é pintado a morte dentro da vestimenta de um general. Aqui, habitualmente, há aqui uma inscrição que fala da morte dos autarcas, mas não necessariamente do abandono do posto. A morte, então, vai ocupando, dos autocratas, perdão, a morte, então, vai ocupando esse papel de autocracia, mas que o que o Van Gogh comenta na troca de cartas com o irmão dele é que essa estética, ela altera, basicamente, um outro imaginário que tem a ver com a dança da morte do Hans Raubenhai, no qual a morte é vista até então, nós estamos falando do século XIX, nós não tivemos ainda a primeira e segunda Grande Guerra, até então há aqui uma perspectiva da morte que visita as comunidades, que visita o cotidiano das pessoas, e que dentro desse cotidiano das pessoas, normalmente, há um medo de como a morte interfere no cotidiano do dia a dia, e é uma visita que atinge a todos. Portanto, a morte, de algum modo, ela atinge os mais pobres, os mais nobres, as crianças, os idosos. Há aqui uma perspectiva de comum condição
face ao episódio da morte que visita o nosso cotidiano. O que chama a atenção do Van Gogh é que a morte, nesse contexto da capa, e ele fazendo da capa a percepção do imaginário, que ajuda a perceber uma mudança na compreensão de época sobre a questão da guerra, é que a morte passa a ser vista nesse imaginário social dentro de um lado da guerra que assume a morte do outro como sendo algo normal. Portanto, é uma percepção de uma sociedade que é dividida entre nós e eles. Isso parece ser uma espécie de percepção de uma fórmula política, de uma teodiceia, ligada a um processo político bastante comum, que vai sendo crescente. Podemos identificar isso, por exemplo, no Marquês de Pombal, mas depois também Napoleão, no Otto von Bismarck, evidentemente no Hitler. Talvez o Putin seja a última versão dessa questão. Poderíamos ampliar isso para outras geografias, mas basicamente é o descontentamento do povo, que também é um descontentamento religioso, e que, dada essa situação, aparece um Messias político que se torna representante tanto do sentimento político quanto religioso de um povo, e que identifica, então, no outro, seja lá quem for esse outro, um inimigo a ser eliminado para que a nossa situação volte a ser aquela que corresponde à vontade de Deus. Portanto, nessa visão de que a morte assume um lado, a morte deixa de ser a condição comum de todos que estão implicados numa guerra, mas ela passa a assumir um lado, e, portanto, um lado deve morrer, o outro deve ser vitorioso, incomoda de maneira bastante visceral Van Gogh, porque ele parece, então, perceber que alguma coisa está se delineando ali no final do século XIX, e que, décadas depois, vai se concretizar na Primeira Grande Guerra e na Segunda Grande Guerra. Aqui, na perspectiva do Van Gogh, no que diz respeito à questão religiosa, um elemento bastante importante. Ele tem, nesse quadro que ele pintou em 1885, ele apresenta a Bíblia como natureza morta. Ela está situada mais no lado escuro do quadro, e ao lado direito é um livro sobre a alegria de viver do Émile Zola, que é bastante sintomático no sentido em que, para o Van Gogh, há uma leitura bíblica marcada por uma visão estreita das coisas, que define a realidade como sendo isso ou aquilo. Portanto, esse modo de pensar isso ou aquilo retroalimenta a visão de mundo entre nós e eles, e ele está criticando, sobretudo, uma teologia de eleição. É importante dizer que ele havia tentado ser pastor, ele havia trabalhado com mineradores na região fronteiriça da Bélgica com a Holanda, e identificava na comunidade teológica e eclesial exatamente uma incapacidade de entender o mundo pós-revolução industrial como um mundo marcado pela miséria. E, portanto, para ele, a literatura era fundamental. Ele ainda se entende como leitor da Bíblia, mas a literatura é fundamental para depurar o olhar sobre a sabedoria bíblica. De modo que, então, a literatura, e aqui inclui Dostoiévski, ela é fundamental para poder resgatar o sentido de vida que está ali sendo obnubilado na Revolução Industrial, e depois vai resultar em uma série de situações bélicas. Há, nesse sentido, uma dinâmica bastante importante e muito parecida com a visão que o Dostoiévski tem em relação ao discurso em memória do Pushkin, né? Nomeadamente, então, quando Dostoiévski diz: nosso destino consiste precisamente em conseguir a ecumenicidade, não com a espada, senão com a força da ânsia fraternal, da união espiritual de todos os homens. Essa expressão traduz muito bem a perspectiva que o Van Gogh tem a respeito do papel da arte e do papel da literatura. Nesse sentido, então, nós temos aqui uma visão estética marcada pela Guerra da Crimeia, que indica uma mudança de perspectiva do papel da morte na guerra. Matar o outro, exterminar o outro é um artefato bélico. E, por outro lado, nós temos aqui a questão dos autores literários, nomeadamente aqui Van Gogh, o Dostoiévski é importante. Inclusive, ele chega a se solidarizar com o problema da epilepsia, que ele também padece da mesma questão. E perto da morte do Van Gogh, ele menciona para o sermão que o Dostoiévski foi importantíssimo para um novo projeto estético que ele tem em vista, na qual parece, então, essa visão sobre a missão, o discurso em memória do Pushkin, parece estar presente nessa nova estética. A gente vai avançar para isso. Há aqui
nesse quadro, então, do Rembrandt, que é considerado uma importante referência teológica na comunidade holandesa, há uma mudança baseada nesse espírito do Dostoiévski, nessa percepção, né, de uma ecumenicidade, da fraternidade, que resulta numa alternativa do quadro da ressurreição de Lázaro, em que o Cristo é substituído pela imagem do Sol, né? E essa imagem do Sol, depois, ela vai estar presente em uma série de outros quadros. Eu não vou trazê-los aqui para a gente ganhar tempo, mas, sobretudo, essa imagem do Sol vai estar presente na vida difícil das pessoas que trabalham no campo, ou que trabalham nas minas, ou, sobretudo, aqueles que face a uma sociedade que imprime uma situação obscura, há aqui um sinal de que a vida, apesar de ser absurda, ela é capaz de sentido. E, nesse sentido, é que eu vou chegar aqui na Ucrânia. Tem um artista chamado George Gittos, artista e diretor de cinema, que ele se inspira bastante nessa sensibilidade estética do Van Gogh, como um papel da arte na promoção da paz e o papel da arte na promoção da resistência pela luta pela paz. Ele trabalhou, sobretudo, em regiões bélicas, em conflito bélico, e a ideia dele é que em cada momento em que há um conflito bélico, ele quer instalar uma Yellow House. A Yellow House tem exatamente a compreensão do projeto do Van Gogh de uma casa de artistas, e, a partir disso, ele, por meio da educação da arte, educação da formação cinematográfica, ele promove um espaço que desenvolve a criação de quadros, de literatura, de também pequenos filmes que depois concorrem em alguns concursos internacionais, e a partir da Yellow House em Jalalabad, há aqui uma influência forte dessa estética de resistência em alguns grupos minoritários, movimentos sociais, sobretudo das mulheres, que talvez um grande nome, se não o maior, nesse momento, seja da Shamsia Hassan. Não mais está em Cabul, evidentemente, mas ela tem toda uma dinâmica de pintar pelas ruas de Cabul, não só, mas especialmente em Cabul, uma estética de resistência, sobretudo que alimente a força das mulheres face ao regime talibã. A lógica do Gittos está presente nessa dinâmica, influencia, inclusive, a Shamsia Hassani, e, sobretudo, o que me interessa aqui nessa discussão, para esse evento, evidentemente, é a tentativa do Gittos em criar uma Yellow House em Kiev. Ele passou alguns meses, ele e a esposa dele passaram alguns meses na Ucrânia, quando começou a guerra, então ele foi para lá. Essa foto ele partilha no Facebook dele, Kiev, the Capital of Freedom, e ele, a partir de um determinado momento, então, após 4 meses, ele começa a pintar, ele desenvolve um curta-metragem, e também ele começa a pintar o que eu chamaria aqui de estética dos escombros, né? Aqui a ponte da morte, da destruição, né, da ponte da morte, a ridicularização da tradição russa, do urso, então, como força, potência, virtude, para uma coisa que se tornou ridícula, né, nesse momento, e a esperança através dos vidros que são despedaçados, mas que há aqui uma esperança de que nós possamos, mesmo sem os vidros, encontrar uma janela para a esperança. Essa estética dos escombros, ela me parece, ele como alguém que é atento de Van Gogh, que é um leitor atento de Dostoiévski, ela parece incidir sobre essa perspectiva de que o Van Gogh entende a vida como luta, a vida verdadeira como luta. E aqui escolhi essa foto do Max Pixel, que é exatamente a foto de um escombro na Ucrânia, que aponta para os girassóis. O girassol é, na estética do Van Gogh, exatamente aquele que acolhe a luz, na qual a representação do Cristo é de oferta de sentido a todos, né? Assim como Dostoiévski não tem uma visão de eleição no cristianismo, mas tem uma eleição de fraternidade universal. Nesse sentido, me parece, então, que essa afirmação do Van Gogh vem muito a calhar nessa dinâmica de entender o trigo como metáfora, né, dessa estética do escombro,
mas ao mesmo tempo, portanto, como o fragmento, o episódio, aquilo que sofre o impacto de ser destruído, mas ainda assim no seu fragmento cultural pode ser uma estética de resistência. Então, nas palavras do Van Gogh, agora comparando as pessoas com grãos de trigo, há nelas o poder de germinar como em um grão de trigo, assim a vida está sempre germinando. Como o poder de germinar está no trigo, assim o amor está em nós. E nesse sentido, a dinâmica é exatamente a de pensar como o papel da arte, sobretudo nesse tempo de guerra, nesse tempo de falta de esperança, nesse tempo de luta por causas escusas, tem efetivamente a nobre arte de manter a esperança. Uma estética do escombro é também uma fonte de uma espiritualidade de esperança por aquilo que seja um motivo nobre. A vida é capaz de sentido, o amor nos guia, no sentido em que não pode ser o ódio o motor de transformação de uma sociedade, e, portanto, aquilo que faz sentido é fonte de alimentar o amor, que tem sua expressão fundamental na fraternidade, tal qual em Dostoiévski como em Van Gogh. Então, eu queria, muito brevemente, para a gente não ultrapassar o nosso tempo, nós estamos aqui a 10 minutos do planejado, e ainda temos aqui uma rodada de perguntas. Então, de modo muito sucinto, essa ideia era trabalhar um pouco essa estética da esperança a partir de uma estética dos escombros, que tem inspiração, evidentemente, no Van Gogh, mas como leitor de Dostoiévski, que influencia um projeto estético de resistência a partir dessa perspectiva compartilhada entre Van Gogh e Dostoiévski, e que incide, sobretudo, agora no ambiente da guerra russo-ucraniana. Então, agradeço o tempo que me foi destinado e sem mais delongas, eu passo, então, para uma rodada de perguntas. O Jimmy pode coordenar as perguntas que vêm daí e nós ficamos com as perguntas que possam aparecer no ambiente virtual, pode ser? Muito bem. I guess Your Eminence Job Getcha is with us too. Maybe. Professor Randall is here. Okay, thank you. Thank you for your time. I know it's very precious, and we are in a very different time zone. So I'm very happy to be you with us, and Professor Randall too. I have two questions, one of each other. There's some questions from Luis de Fora, or we can start with these two questions. Let me know, Jimmy. Okay, so I will start with in the order with Professor Randolph. Just a moment. Okay. Here. One question, so to Professor Randall is, can this Orthodox tradition of defending human rights still be identified in Russia today? If it's possible to identify, where is this tradition? To Professor Job Getcha, or I don't know if it's possible to say Dom Job Getcha as we use in Brazil. Okay, Dom Job Getcha. So we realize that a large majority of Orthodoxy is opposed to the Russian-Ukrainian war. But what are the forces that sustain serious theodicy at this moment? Thank you, Alex. Okay, let me try that again. Better? I have it on. Okay.
So, Alex, your question was about the role of the Russian Orthodox. Hold on, sorry. We don't listen you now, sir. There's no sound. I guess maybe need to close the microphone of Jimmy and open the microphone of Randall. Yeah, I guess now. Yes. Yeah. Thank you. Human rights, I think you're referring to the 19th and early 20th century defense of human rights among Russian religious philosophers, whether that has any resonance in Russia today. Did I understand your question correctly? Yes. Okay, that's a very important question. Since there is a rich Russian tradition of the defense of human dignity and human rights, I've devoted most of my career to trying to draw out and explicate that tradition. One would hope that Russians today could draw on it in opposing the that tradition was being revived from the last years of the Soviet regime until perhaps Putin's second presidential administration. But I think it did not take root deeply enough in Russian society for Russians to be able to grow a sufficiently viable civil society to resist Putin's growing authoritarianism. It's the nature of authoritarian government that it is prone to violence. And ultimately, I think only Russian society can, drawing on its own human rights tradition, can resist the authoritarianism and now the violence of Putin's government. They have their own national resources in their religious philosophic tradition to do that. But Russian autocracy, since the time of Ivan the Terrible, has been very powerful. It remains powerful today. And its civil society, Russian civil society, by comparison, has been relatively weak. I mean, there were important moments, the 1905 revolution and the last years of the Soviet regime, in which civil society was strong enough to resist authoritarian government. Was strong enough to force Nicholas II to grant a constitution, and it was strong enough to overcome the attempted putsch of August 1991. It's not strong enough today to resist Putinism. Does have its own traditions. Russian civil society, as I said, does have its own powerful, a powerful Russian religious philosophical defense of human dignity and human rights, and let's hope that that tradition going forward will be able to empower Russian civil society. Thank you. Now, Van's opposition, there's some kind of connection with this tradition?
Nalvan's opposite of Nalvan, there's a kind of connection with this tradition of defense of human rights, or it's a completely different way? I didn't quite follow that, Alex. Could you say that again? If there's a kind of connection with Nalvan's opposition to Putin in this tradition of defense of human rights, or there's a different way? Oh, you're referring, Alex, to Navalny. I'm sorry, I missed that. Yes. Okay. I don't know that, Alex, but I'm a little skeptical. From what I know, Navalny and his movement has not drawn explicitly on Russia's religious philosophical defense of human dignity and human rights. Navalny, as I read him, tends to be rather expedient and wants to draw in as many sources of opposition to Putinism as possible. And there have been moments when the elements that he has tried to draw into his movement have been questionable. I think that they've hurt his movement. So from what I know, and I'm not very well informed about Navalny's opposition. Of course, he's enormously heroic and brave, and I want to give him great credit for that. But so far as I know, he hasn't drawn explicitly on Russia's religious philosophical tradition of defense and human rights. Thank you, Randall. Don Getcha? Yes, I didn't understood the end of the question. Could you repeat it, please? Okay. All right. My question is, what are the because we realize that a large majority of Orthodoxy is opposed to the Russian-Ukrainian war. So what are the forces that sustain serious theodicy? What the forces sustain this view of Cyril about justification of the war as God's will? Well, for me, first of all, the problem behind this question is not the question of the understanding of war, but church and state relations. There are vicious and not healthy church and state relations. And it is because of that the church, being under the pressure of the state, seeks to find a theological justification of the action of the state. And what preparing my presentation, I was amazed how this interconnection is not just a phenomenon of the present moment. This could already be seen in the document of the social doctrine. When you write something and you have to write a long dissertation on a topic which is aside. I mean, the church being defending the state in a text speaking about the war in general. It means that if you have to find a lot of excuses, it means that there is something wrong in there. And this is actually what the document on the social doctrine says. It makes the narrative about the war is very short, and then there is an extraordinary long dissertation about the church having to defend the fatherland. So it is obvious already in the document of 2000.
Thank you, Don Getcha. Rudolf, evidentemente que nós estamos todos a receber a comunidade de refugiados da Ucrânia, mas tradicionalmente Curitiba tem uma grande comunidade ucraniana, né? E efetivamente tem um impacto imediato a guerra da russo-ucraniana sobre essa comunidade. Você percebe esse impacto da comunidade, da guerra russo-ucraniana na comunidade ucraniana curitibana de modo muito evidente, como a sociedade ocidental, ou como a República de Curitiba, para usar a expressão histórica aí no Brasil recente, interage com o impacto que a comunidade ucraniana sofre com a guerra russo-ucraniana. Obrigado. Vou só rapidinho dizer alguma coisa para os colegas de fala inglesa, depois eu volto à sua pergunta. So just to say quickly to my colleagues who do not speak Portuguese, I'm sorry I was not able to present the text also in English, but I put at least a summary, an abstract in the chat, and the full text if you want to have a look at it at another point. And if you're interested, I can still provide at least a Google translation of it. So sorry for that. De qualquer forma, eu no artigo completo eu falo também da presença dos ucranianos, né, que já tem muito mais longa data, né, primeiramente judeus que vieram, depois católicos e ortodoxos também. Hoje nós temos mais ou menos 500.000 de ucranianos no Brasil todo, dos quais 50.000 em Curitiba. E além disso, perto de Curitiba tem o município de Prudentópolis, né, que tem 65% de sua população de ucranianos. E lá, principalmente, os refugiados também são encaminhados. Vistos de refugiados para ucranianos, até onde eu saiba, isso foi até agosto, não tenho números mais recentes, foram uns 200. Então, não são números muito grandes, né? Mas, naturalmente, a comunidade ucraniana acompanha com muita preocupação e também com muita raiva diante do Putin, né, e da política da Rússia atualmente a situação, ao mesmo tempo que meu amigo Cyril Hovorum, quem citei várias vezes e que estava aqui conosco no Congresso, ele visitou as comunidades e disse que muitos são eleitores de Bolsonaro, ou seja, né, há uma rejeição ao Putin e o Bolsonaro se fazendo amigo de Putin, mas ao mesmo tempo uma aceitação de Bolsonaro, que parece uma contradição quanto às suas posturas, né, parecidas, inclusive na questão moral. Então, é difícil dizer, né, o que tudo são ingredientes dessa postura. Eu acho que aqui ela é menos religiosa, é mais nacional, realmente, questão da proteção do país contra a invasão russa. So just very briefly, the question of the Ukrainian community in Curitiba. You might know or not that we have 500,000 Ukrainians in Brazil. This has been for a long time. Jews first came as refugees from Nazism, then Catholics and Orthodox. In more recent times, we've had about 200, a small number then, of refugees from present time Ukraine. The community, of course, is highly preoccupied. I understand less on religious than political grounds in terms of standing in for Ukraine as a nation against the invasion from Russia. But at the same time, most of them are apparently supporters of Bolsonaro. That was so. It seems a strange thing that many of the positions, even in morality and family and rejecting same-sex marriage and so on, all this amalgam, which in fact both Onufri and Kirill tended to reject and still do, they are also on the defense of Bolsonaro in these positions by the Ukrainian community in Brazil, while at the same time it rejects Putin's invasion of Ukraine. So it's in terms of ideology, a strange situation, but in terms of politics, very clear. I don't know if Don Getcha knows, maybe I already know, but the
Ukrainian community of Curitiba is a sister community from Canada. Indeed, yes. Yeah. So, Jimmy, we have more questions. Então, proponho que encerremos aqui a sessão dessa manhã e gostaria de agradecer vivamente ao Alex, ao Rudolf, pela belíssima mesa que organizaram, ao professor Randall Poole por estar aqui e ao professor Job Getcha. E alguns avisos em relação à nossa programação. Teremos agora, às 13 horas, um grupo de trabalhos e comunicações que acontecerá aqui, nessa sala. Todos os comunicadores podem voltar para essa sala para fazerem as comunicações, que serão coordenadas pela professora Priscila Nascimento Marques, pelo professor Pedro Augusto Pinto e pelo professor César Marins e pelos professores Márcio Capelli e Danilo Mendes. Temos comunicações sobre religião, nacionalismo e literatura russa, história e literatura, vozes ucranianas e religião, literatura e filosofia. Eu proponho que os organizadores conversem entre si, que não temos mais do que 10, acho que 11 comunicações, acho que é tempo suficiente e podemos, talvez, começar essa sessão aqui às 13h30. Acho que é um tempo suficiente e não ficaríamos aí apertados com essa sessão de comunicação. Retornamos com a mesa sobre Shalamov, Terra da Morte Branca, Literatura, Trauma e Testemunha em Shalamov, com as professoras Andréa Zeppini, com a professora Ana Carolina Huguenin e com o professor Joaquim Mendes, às 4 horas aqui no nosso auditório. E às 4 horas teremos um coffee break aqui, antes da mesa. Eu acho que seria interessante antecipar esse coffee break, que na programação está às 6 horas, para as 4. Tudo bem? Então, tomamos o café aqui antes da mesa das professoras Andréa, Ana Carolina e do professor Joaquim. Tá bom? Muito obrigado e até daqui a pouquinho. Thank you again, Professor Randall, Professor Job Getcha, Professor Rudolf. It's a great pleasure and a great honor. Thank you so much. Avisa, por favor, Alex, aqueles que estão participando via Zoom, que a mesa, o link é o mesmo para a próxima mesa. Todos entenderam? Ok. Obrigado, Jimmy. Um grande abraço. E retomamos às 4 horas para a mesa sobre Shalamov e às 6 horas teremos a conferência com a professora Luba Jugerson aqui neste auditório, que é a conferência de abertura do nosso evento. Muito obrigado. Bye, bye.